Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 25, versículo 1. Primeiramente eu quero nos agradecer a Deus por esta rica oportunidade de trazer a santa, poderosa e gloriosa palavra. Segundo, eu quero agradecer o pastor da igreja. E terceiro, eu quero agradecer a todos vocês que deixaram os seus compromissos da sua casa, o seu conforto, para vir para ouvir a palavra de Deus. Terminar agora, né, pastor? A mensagem? Pode ser. Então tá bom. Posso ler, igreja? Mateus 25, capítulo 1. Então o rei do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saiu no encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Amém? Só até aqui. Igreja do Senhor. Aqui se forma duas igrejas. Aqui se é uma igreja que estava cheia, que estava na vigilância, estava cheia da presença de Deus, cheia da graça, cheia da fé, cheia do amor, cheia do temor de Deus. Uma igreja que andava nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Uma igreja que estava em santificação do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Porque nós, para servir o Senhor e para nós ser cheios do Espírito Santo, nos precisamos primeiramente nos vigiar e perseverar na oração, e viver uma vida de obediência a Deus e de obediência à sua santa e poderosa e gloriosa palavra, e uma vida de fé, crendo em Deus, crendo na palavra e crendo nos seus profetas, que são escolhidos por Deus para administrar a palavra de Deus. Sem fé, sem perseverança, sem santidade, sem crer, não tem como a gente ser uma igreja forte, porque aqui todas estavam dentro da igreja. Mas essa palavra se fala dos tipos de igreja. Quando se fala igreja, não se fala a placa da igreja, não se fala a parede da igreja. A igreja são nós, como diz a palavra de Deus, o nosso corpo é o templo e moradia e habitação do Espírito Santo, e o nosso coração é o altar de louvor e adoração a Deus. Estas virgens estavam com as suas lâmpadas preparadas, estava já cheia da graça, cheia da presença do Espírito Santo, na vigilância ali na presença do Senhor. Mas as outras 5 virgens, ela não estava com as suas lâmpadas preparadas. É daqueles tipos de crente que estão dentro da igreja, ou a palavra de Deus, mas não põe em prática o que está ouvindo. Ouve a palavra de Deus, entra no ouvido, sai do outro lado do ouvido, mas não dá crédito à palavra de Deus. Eles querem servir a Deus, meu pastor, da forma deles, da maneira deles, do jeito deles, e acham que eles estão certos, estão agindo com a forma certa. Mas é daquele tipo de crente que muitas vezes, aliás, diz que tem fé, não tem fé, diz que ama a Deus, mas não ama a Deus, pelos seus comportamentos, pelo seu jeito de se comportar, e diz que serve a Deus, mas os seus comportamentos não testifica que são umas pessoas que têm intimidade, que têm a graça e a presença de Deus. Falar que tem Deus, então o papagaio fala, mas eu quero saber viver o que fala a palavra, viver o que o Senhor nos manda a gente viver.
Porque hoje, a maioria dos crentes hoje não se preocupa em dar um bom testemunho, não se preocupa em ser fiel, não se preocupa em ser um espelho para as pessoas que estão lá fora, não se preocupa a ser o próprio Cristo aqui na terra. Porque quando nós estamos na presença de Deus, que nós temos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa alma, e o Espírito Santo habita em nosso corpo, nós transmite Jesus. Nós transmite Jesus no nosso vestir, nós transmite Jesus no nosso falar, nós transmite Jesus no nossos comportamentos, nós transmite Jesus e nós põe a planta dos nossos pés, nós transmite Jesus para as pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo, para as pessoas que não conhecem Jesus. Nós transmite Jesus sem abrir a nossa boca, sem falar que nós somos cristãos. Nós transmite Jesus só porque o brilho do Espírito Santo brilha em nosso rosto e nós se comporta como um salvo em Cristo e se veste como um salvo em Cristo. Então, quando as outras 5, elas não levaram azeite, porque ela não vivia preparada, ela não estava preparada, ela estava dentro da igreja, ela estava dormindo, não estava percebendo, não estava na vigilância, e a palavra de Deus nos diz que as 5 que tinham azeite, o esposo demorou, o mestre demorou chegar, e as 5 que tinham azeite estavam preparadas, e as 5 outras que não tinham azeite não estavam preparadas. O que significa dessa mensagem, pastor? O que significa é a igreja de hoje? Mais da metade dos crentes, meu pastor, você que está aqui presente na igreja, você que está assistindo nas redes sociais, mais da metade dos crentes só no nosso Brasil não estão preparados para a vinda de Jesus. A maioria dos crentes não estão na vigilância, estão como essas loucas, não estão preparando, não estão preparadas, não se preparam e não estão despercebidos dentro da igreja. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus dá, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus abre porta, Deus abre caminho, Deus prospera nós. Mas o principal é o lado espiritual. O principal é a gente ter intimidade com Ele. O principal é a gente estar em aliança com Ele. O principal é a gente estar em comunhão com Ele. Se Ele vier agora, nós esteja preparados. Porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora que Ele vem buscar a sua igreja. Aí mais na frente se diz, olha, quando o noivo chegou, o esposo chegou, disse, todos se acordaram ali, se levantaram, e as prudentes e as loucas disseram, as prudentes estavam preparadas, e as loucas disseram, me dá um pouco do teu azeite. E as prudentes disseram, nós nos avisamos, nós falemos, nós que aconselhamos, nós pregamos, nós falemos que Jesus ama o pecador, que Jesus aborrece a prática do pecado, nós falemos que Jesus está voltando, nós falemos que nós precisamos se preparar, você precisa ter vigilância, precisa estar preparado. Vai e compra. Significado, vai, se arrepende, chora, se humilha, se arrepende nos pés do Senhor, para que a tua alma tenha um descanso quando tu partir. Quando Jesus vier, vai encontrar muitos crentes dormindo, muitos crentes sem vigilância, e muitos crentes longe, distantes da presença de Deus, e não é lá fora não, é dentro das igrejas. E nós temos que estar atentos, esperando que o sinal de Jesus está sendo cumprido. Eu vi um vídeo hoje, falaram, vocês que conhecem, que assistem redes sociais, vai te ver. Eu não sei quantos dias, mas eu não assisto televisão, também aqui não tem televisão. Na minha casa, onde eu estou ali, tem televisão, mas não está funcionando. Mas disse que já começaram a atacar Israel, pastor. Eu vi um vídeo hoje falando, uma pastora que eu sou inscrito no canal dela, falando que já começaram a atacar Israel.
E mais da metade da igreja hoje não estão na vigilância. É falta de palavra? Não. É falta de ensinamento? Não. É porque o pastor da igreja não fala? Não. Muitos falam a salvação, muitos preparam a igreja, muitos falam da vida de Cristo, muitos estão falando todos os dias, mas a maioria não estão percebendo, a maioria não quer ouvir, a maioria não quer dar crédito, a maioria só estão preocupados com mensagem de bênção. Mensagem de bênção não livra a gente do inferno, mensagem de bênção não livra a gente do abismo, mensagem de bênção não livra a gente das lutas, das provas, das tribulações. Mensagem de bênção não traz renovo espiritual, mensagem de bênção não traz fé em nossos corações. Pastor, você está contra a palavra? Não, estou falando sobre a palavra. A casa firmada na rocha é aquele que escuta minhas palavras e põe em prática. Vem o vento, vem a prova, vem as tribulações, vem as perseguições, mas aquela casa não cai, porque está firmada na rocha, que é Cristo. Então, quando o crente ele escuta a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento, e ela recebe com amor, com carinho e com gratidão, louvando a Deus pela vida de quem está pregando essa mensagem, ela recebe, ele é uma casa forte, ele é uma casa firme. Mas aquele que escuta minhas palavras e não põe em prática, é como uma casa construída sobre a areia. Vem o vento, vem o terremoto, vem a tempestade e derruba aquela casa, e é grande a sua queda. É o que? As lutas, os problemas, as dificuldades. Mas quando o crente é cheio do Espírito Santo, quando o crente é cheio do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é uma igreja firmada na rocha que é Cristo. É como aqueles 3 homens, eu estava ali sentado e veio meu coração, passar um pouquinho do horário, não tem problema não. É como aquelas 3 igrejas, a igreja de Cristo: Sedac, Mesaque e Abednego. Eu estava ali, o papai mandou falar. Quando eu estava ali, não é aqui não. Esses 3 homens é a igreja de Cristo. O que é que diz a palavra? O rei da terra do sul levantou estátua de ouro para que todos daquela cidade, prefeitos, governadores, todo o rei daquela cidade, se prostrassem na consagração daquela estátua de ouro. E aquele que não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo ardente. Aí chegou o ouvido de quem? Da igreja cheia do Espírito Santo, de Sedac, Mesaque e Abednego. O rei, fica sabendo, a tua estátua de ouro te prostra, o teu Deus também não te prostra, o Deus teu Senhor te livrará das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. E ali Deus livrou esses 3 homens da fornalha de fogo. O que é que eu quero falar que o papai falou ali quando eu estava sentado? Quando nós estamos na obediência da fé, na obediência da palavra, na obediência a Deus, e uma vida agradável, perfeita, a vontade de Deus, em cima da palavra de Deus, quando Deus dirigiu uma palavra de bênção aqui da terra, Ele dirige a palavra, vem a mensagem para o coração do pregador, o pregador que estiver na frente da obra, do altar, ele vai administrar, essa palavra vem de Deus, e como o crente está cheio do Espírito Santo, cheio da aliança com Deus, cheio da intimidade com Deus, aí o papai assina. Por quê? Porque o crente é fiel, porque o crente é temente, porque o crente é obediente, porque o crente é obediente, e as bênçãos de Deus não é para desobediência, para desobediente não, é para quem é obediente, os obedientes ao Senhor, que serve ao Senhor, que vive clamando ao Senhor. É para nós que somos obedientes ao Senhor. Mas quando nós não obedecemos o principal, que é o lado espiritual, que é a nossa aliança, a nossa intimidade com Ele, quando vem palavras de bênção daqui da terra, aí fica difícil de nós a receber. O Senhor nos procura hoje, agora, para quem está assistindo e para quem está presente. Nos procura quem? Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Porque, missionária,
O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele é um crente rico. Ele é um crente rico, ele é cheio do amor, cheio da graça, cheio de gratidão, cheio de misericórdia, cheio de bondade, e cheio de mansidão, e cheio de domínio próprio. É um crente rico. Aí o que ele precisa aqui, não tem como o papai negar, porque ele é um crente completo. Ele está sendo um crente completo, ainda por vários pecadores que somos, né? Mas ele está sendo um crente completo, cumprindo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, obedecendo a Deus. Aí não tem como o céu não se abrir, não tem como as portas do céu não se abrir, não tem como o Senhor recusar as bênçãos, negar as bênçãos. Mas para nós, tem um versículo que veio agora na minha mente, que eu gosto muito de falar esse versículo. A minha mão não está incluída que não possa salvar, meu ouvido não está gravado que não possa te ouvir, mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que não ouça as vossas orações. Quer dizer, quando o crente está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para o pecado, não tem espaço para a carnalidade, não tem espaço para a dúvida, não tem espaço para o medo, não tem espaço para a timidez, não tem espaço para a murmuração, não tem espaço para a crítica. Quando ele está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para ver defeito do alto, para ver defeito do bem, para ver defeito de quem tiver, quem seja. Não tem espaço, porque ele está cheio, ele está cheio, ele quer ser mais cheio, ele tem sede, ele tem sede, e cada dia, cada segundo ele tem mais sede, ele tem mais fome e mais sede de ser cheio, porque ele sabe que quando ele está cheio, ele sabe que ele está forte para vencer qualquer luta, qualquer batalha, qualquer terremoto, qualquer muralha que vier pela frente. Ele sabe que ele vai vencer, porque ele está cheio, e quando ele está cheio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está com ele, e os anjos ainda do Senhor, um anjo à direita, um à esquerda, um na frente, um atrás, ainda tem a força dos anjos. Mas quando ele está vazio, aí fica difícil. Aí fica difícil. Um carro não anda quando está vazio o tanque. Um carro que eu mesmo sei dirigir carro, mas chamo de moto. Quando a minha moto chega no vermelho, quando eu venho de São Paulo para cá, chega aqui, quando a motinha chega lá num negocinho vermelhinho, já tem que abastecer para não ficar no caminho para onde eu vou. Então, o crente não pode viver no vermelho. O crente tem que ver o tanque cheio. E o prazer do Pai é encher nós da graça dele. É ver nós cheios da sua graça, da sua presença. Por quê? Quando nós estamos cheios, nós somos diferentes. Por que existe briga entre os crentes? Por que existe contenda entre os crentes? Por que já está sendo para lá? Por que existe confusão entre os crentes? Por que existe bate-boca entre os crentes? Por que existe crente falando mal um no outro? Por que existe crente murmurando? Por que existe crente com esse comportamento de criança, de bebê? Porque falta a presença, falta o preenchimento da glória, da presença de Deus, do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sabemos ouvir as críticas, nós sabemos ouvir nós sabemos receber o chicote com a boquinha fechada, sem murmurar, sem sair da fiação. E pastor, mostra na Bíblia onde está escrito que apanharam e ficaram com a boquinha fechada. Paulo ensina, apanhou, mas vê se eles foram sair do patamar, vê se eles saíram do prumo, da fiação de Deus, vê se eles saíram. Então, igreja, esta é a mensagem. Esta é a mensagem que veio para nós nesta noite. Fique em pé em nome de Jesus. Vou orar um pouco. A fé vem, Senhor, acabou no vermelhinho aí.